A paz e a graça do Senhor Jesus a todos. Amém. Faremos 1 minuto de oração. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, graças te damos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Já cantamos hinos de adoração ao Senhor e neste momento, ó Pai, estaremos ouvindo a tua voz através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Senhor, eu entendo que a cada dia o Senhor está nos convidando para mergulhar mais profundo e nós desejamos isso. E eu entendo também que para mergulharmos mais profundo precisamos ter estrutura do Senhor, capacitação do teu Santo Espírito para compreender e discernir a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, me direciona, Senhor. Fala comigo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Mas vou fazer um medley. Estou ficando uma linguagem melhor, né? Para os mais antigos, é um popurrí. Vou cantar uma canção que vocês não conhecem. Vocês nunca viram. Mas eu sei que eu que tenho um pouquinho de idade, já ouvi, já cantei. Mas eu acredito que a igreja conhece. Louvado seja Deus. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Alguém conhece? Rapaz, eu só sei que a diaconisa ali assim conhece, tenho certeza. Não conhece? Então o velho sou eu? Então não é velho não. Vamos lá. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti. Agora sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus. Que brilha a igreja naquele lugar. O inimigo está condenado e os salvos a glória assumir. Todos salvos vestidos de branco, nem sequer vai lembrar mais daqui. Oh, que glória será para nós a igreja de Cristo subir. Lá no céu a festa continua, nem sequer vai lembrar mais daqui. Oh, que glória será para nós a igreja de Cristo subir. Lá no céu a festa continua, nem sequer vai lembrar mais daqui. Peguei uma peça em todo mundo. Eu acho que esse aí, acho que poucos já ouviram. O primeiro, só uma pessoa. Alguém já ouviu essas canções? Só a primeira? Mas esse faz tempo. Como? Aleluia. Irmãos, hoje é o culto de ensinamento. E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, no verso 12 e o verso 13. Eu vou estar lendo uma versão da Almeida Corrigida Fiel. Talvez os irmãos estejam aí com outra versão. 2 Reis, capítulo 20,
verso 12 e 13. Essa é uma passagem que a igreja conhece muito bem. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Leiamos a palavra. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa e seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Os irmãos podem sentar-se. Nesta noite eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos. E o tema da mensagem é: com quem devemos compartilhar os nossos segredos? Com quem devemos compartilhar os nossos segredos? Essa passagem é bastante conhecida e nós já ouvimos muitas mensagens a respeito dela. E entendo também que é a coisa mais natural do mundo, mais comum para a vida do ser humano, é construirmos laços de amizade. Todos nós gostamos, e isso é uma coisa que a gente observa desde a infância. Desde a infância conosco foi assim, os que estão chegando continuam de mesma forma, e assim a vida segue. Mas existem casos que a gente não consegue, pessoas que a gente não consegue ter essa proximidade. Isso acontece conosco, isso acontece com o ser humano. Mas na medida que nós vamos caminhando, vamos crescendo, nós começamos a fazer seleções. E é importante que façamos seleções. É importante que nós avaliemos as nossas amizades e começamos a ponderar muitas coisas, pensamentos, comportamentos, porque, querendo ou não, nós até falamos há um tempo atrás que influenciamos e somos também influenciados. Eu já ouvi alguém dizer assim: irmão, eu posso andar com a pessoa que ela tenha o pior desvio de conduta, porque eu não vou fazer igual. É um campo muito perigoso. Por que não chamar de um campo minado? Eu não quero enfatizar aqui que você não pode encontrar alguém que de repente seja o seu confidente. Na caminhada da nossa vida, nós conhecemos pessoas e confidenciamos coisas a pessoas que estão mais próximas a nós. Mas isso é uma regra? Não, não é uma regra, mas acontece. Tanto homem quanto mulher normalmente fazem isso. Os jovens fazem isso, adolescentes fazem isso, até as crianças fazem isso. Elas contam coisas, por mais simples que sejam, uma às outras. Então, a gente percebe que, acerca da vida de Ezequias, algo acontece que o impulsiona a ficar iludido. Justamente porque esses homens chegam a ele e levam cartas, levam presentes. E quando alguém recebe presente, pode ter certeza, é muito fácil de abrirmos determinadas brechas, portas, janelas da nossa vida. Isso pode ser bom até determinado ponto, porque você não vai viver o tempo todo em um estado de bloqueio, como se estivesse preso numa caverna, onde você não se relaciona com ninguém. Mas, na vida deste homem, aconteceu algo que não foi nada bom. Ele recebe essas pessoas em sua casa, no seu palácio, e resolve abrir o seu tesouro. Isso porque ele recebe presentes.
Isso porque, quem sabe, ele recebeu muitos elogios. Eu não consegui encontrar o conteúdo da carta que esse Baladã envia para ele, mas no verso 12 diz assim: olha, naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Nós podemos observar, irmãos, que é muito comum quando a gente escuta que um conhecido está doente, mesmo que essa pessoa não tenha tanto prestígio assim, que você olhe e, quem sabe, considere em um grau de proximidade ou de amizade, mas ainda assim você sente, principalmente quando recebe a notícia que ele recebeu. Imagine você saber que alguém vai ficar em um estado que ela só tem um pouco tempo de vida. Aí você fica com aquele filme na cabeça: meu Deus, a situação dessa pessoa viveu tanto tempo conosco, e aí você sabe que aos poucos ela está indo embora, que aos poucos ela está se distanciando, que aos poucos isso vai tirando desta terra. Então, esse homem, ele recebe cartas, esse homem recebe presentes, esse homem, com certeza, no conteúdo da sua carta, recebe algum elogio. Por quê? Qualquer pessoa que tenha algum tipo de intenção com o outro, ele não vai simplesmente se demonstrar no imediato a sua verdadeira intenção. Primeiro ele vai se aproximar, primeiro ele vai se achegar, para depois ele simplesmente agir conforme está no seu coração. E o que acontece com a vida deste homem? Nem sempre, irmãos, e a gente já observa aqui uma primeira lição, nem sempre quando nós recebemos cartas, que cartas podem ser essas? Cartas de elogio, algum comentário bom ao nosso respeito, nem sempre o conteúdo empolgante é de digna aceitação, nem sempre. E esse homem, quando recebe essas cartas, ele não rejeita, ele se alegra com o que ele recebeu. Eu acredito, é aqui a minha conjectura, e a gente pode conjecturar livremente, sem nenhum problema, não é que está escrito no texto, mas com certeza ele fez lá votos para que ele ficasse bom, com certeza até ele mandou uma mensagem: olha, que Deus te abençoe, quem sabe, olha, eu tenho, quem sabe, um médico que eu posso enviar se você quiser, para eu dar algum tipo de contribuição para que você não morra. Mas quando esse remetente não inspira confiança, precisamos desconfiar dessa carta que porventura venhamos a receber. Isso não aconteceu com Ezequias. A relação desse homem aqui, a ele, não era nada agradável. Mesmo porque desde a antiguidade, o Senhor sempre advertiu o seu povo que eles deveriam ser seletivos com os seus relacionamentos. O Senhor não se agradava de modo algum quando o seu povo tinha alguma proximidade com alguém que não adorava Ele. Porque com certeza, de um modo ou de outro, em um tempo ou outro, essa pessoa terminava adulterando a sua fé, prostituindo a sua fé. E isso não agradava a Deus. Então é a lição para nós, irmãos. Aí você vai dizer: irmão, agora eu vou ficar desconfiando de qualquer pessoa que mande uma mensagem para mim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. É simplesmente nós pedimos uma coisa ao Senhor que é muito importante na nossa vida, na nossa caminhada como cristão. Precisamos pedir discernimento espiritual ao Senhor. Precisamos pedir. E Ele dá. Eu não lembro agora onde está escrito, mas, salvo engano, o apóstolo Paulo, eu acredito que ele escreve a Timóteo, diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Os dons estão em nós, os dons estão em mim, estão em você. Mas é necessário que ainda mais nos prostremos diante do Senhor para que Ele faça que esse dom seja despertado. Aí agora cabe a mim, em uma busca de oração, de dedicação, porque aí vamos identificar.
Vamos analisar a vida deste homem. Será que se ele observasse de fato quem estava mandando a carta, ele ia se alegrar? No mínimo era para ele ficar desconfiado. É o que eu vejo aqui. Ele deveria ficar desconfiado. E com a gente não é diferente, irmão. Volto a reiterar, não precisa você bloquear os seus relacionamentos, não precisa você ficar desconfiado de todo mundo, mas é necessário você ficar atento. É necessário ficarmos atentos. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui na vida deste homem, no momento que ele recebe cartas e presentes, é que muitas vezes chegam presentes nas nossas vidas que têm significado completamente contrário pelo propósito foi enviado. Às vezes pessoas nos enviam presentes que se tornam verdadeiras iscas na nossa vida e pode se tornar um problema. Isso aconteceu com Ezequias. Ele recebeu carta que ele se alegrou, agora ele recebe presente e esse presente se torna uma isca na vida dele. Veja o texto que nós lemos anteriormente, os 2 versos. Observe o que é que ele faz. Veja o que é que ele faz. Ele abre a sua casa, ele abre o seu tesouro, ele abre tudo que ele tem, coisa que ele não deveria fazer. Então, se esse homem falhou diante de Deus, mediante essa situação, cabe a nós agora verificarmos e pararmos para pensar: não, sirvo ao Senhor, estou caminhando, quero crescer na graça e no conhecimento, preciso ficar atento às cartas e os presentes que chegam a mim. Não estou dizendo aqui que você não receba um presente que alguém mande para você. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. Talvez o irmão Gilvan ele entenda um pouco mais desse assunto do que eu, mesmo porque ele é formado na área. Mas quem trabalha na área contábil aqui sabe que recebe muitas cartas, recebe muitos presentes. Quem trabalha na área comercial, compra, também recebe cartas e presentes. Que cartas são essas? Hoje não se escreve muito cartas, mas manda-se e-mail, manda-se mensagem no WhatsApp. E como é que funciona isso? Você facilita para mim e eu dou isso aqui para você. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu me lembro que tinha um irmão, se eu der a característica dele, os irmãos vão lembrar, ele passou pouco tempo conosco. O irmão era mais ou menos um pouco mais alto do que o irmão Fábio, e ele ficou só um tempo, ele casou-se e depois foi embora para outra cidade, mas ele trabalhava numa empresa que o seu patrão, como ele era o contador, e o contador ele precisa assinar os balancetes, e ele tem responsabilidade legal por aquilo, porque se a polícia for atrás, vai atrás dele, não atrás do dono da empresa. O dono da empresa vai de carona, mas ele é o responsável legal pelo assunto. Estou certo? Pronto, Gilvão entende bastante desse negócio aí. E aí foi o que ele fez. Esse patrão disse a ele que era para ele adulterar todos os balancetes da empresa, para que ele pagasse menos impostos. E aí ele com certeza ia ser recompensado por isso. Recebeu presente. Aí ele disse: eu não quero esse presente não. Eu não quero. Tem coisas que não vale a pena a gente receber. Tem coisas que a gente deve considerar como algo que nem serve. É como se fosse lixo. Ainda que tenha muito valor, com certeza ele vai ganhar dinheiro. Eu não sei quantos irmãos aqui sabem disso, mas essas coisas acontecem, irmão. Acontece muito. Pessoas que adulteram balancetes, planilhas, notas fiscais. Aí vocês dizem: irmão, o que é que tem a ver isso com a mensagem? É só a gente olhar o que aconteceu com Ezequias, você vai entender. Nós que trabalhamos na área comercial aqui, eu me lembrei até de um outro exemplo, que eu estou falando aqui, ele está se lembrando disso, porque compartilhou ali. Então, irmãos, fiquemos atentos. 2 lições que a gente aprende nesse versículo. Cuidado com as cartas, cuidado com as mensagens, cuidado com os e-mails, cuidado com os presentes que chegam às suas mãos. E a segunda questão que nós observamos aqui é que ele contou os seus segredos. Isso vai chegar numa dimensão profunda. E quando eu estava elaborando esse sermão ontem, eu fiquei assim, eu até grifei
grifei e fiquei assim: Senhor, eu falo ou não falo? Se me apertar, eu vou falar. Mas você pode até me apertar, mas eu não vou falar. Está aqui escrito. Eu vou achar onde é que está, porque vou seguir os pontos aqui. Olha só, e Ezequias deu ouvido. Ainda estou no 2 Reis, capítulo 20, verso 13. Ezequias deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa e seu tesouro, a prata, ouro e especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem sua casa, nem em seu domínio. Eu estou fazendo questão de ler 2 vezes o versículo, para que fique patenteado na mente dos irmãos, que não foi uma coisa assim boba que esse homem fez. Ele contou os seus segredos. Ele abriu para pessoas que não deveriam, coisas particulares. E eu já acredito que os irmãos estão entendendo em que ponto eu quero chegar. Olha só, depois que ele recebe esses presentes, Isaías capítulo 39, verso 2, se os irmãos quiserem abrir, na primeira parte do verso, e Ezequias se alegrou com eles. Irmãos, eu acredito que aqueles homens devem ter chegado na casa de Ezequias e fez a maior festa. E Ezequias, quando viu aquela festa toda, quem sabe, vamos conjecturar, quem sabe recebeu até com honras, porque quem estava enviando era da parte de outro rei, com certeza naquela época tinha as honras para receber, quem sabe festa. Ah, mas ele estava doente, quem sabe ele mandou que alguém fizesse uma festa. Eu estou conjecturando o assunto. E a verdade é, não tem quem não se alegre quando recebe presente. Qualquer um de nós nos alegramos. Qualquer um de nós ficamos felizes quando alguém manda algo para nós e que aos nossos olhos nos traz ânimo, com certeza. E precisamos estar bem preparados, irmãos, para que a gente não entre num cenário como esse. Irmão, e como é que eu não vou entrar num cenário como esse? Estamos estudando a palavra do Senhor, estamos aqui lendo a palavra do Senhor, e é justamente dessa maneira que o Senhor vai nos capacitar, vai nos dar a condição necessária para quando essas coisas virem ao nosso encontro, a gente aí pode estar preparado. Ninguém se prepara para uma batalha que estamos vivendo com armas comuns. Precisamos de armas espirituais, e as armas estão nas nossas mãos. O Senhor já liberou para nós essas armas. E a gente tem comentado muito, falado muito sobre determinados assuntos aqui, que precisamos mergulhar, que precisamos ter bastante estrutura para nós recebermos as coisas, mas a gente não pode fechar os olhos para essas realidades, porque terminam virando verdadeiras iscas diante de nós, e poderemos até falhar diante do Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor requer de nós. Não é isso. O Senhor não quer que falhemos diante dele. Nós sabemos que temos as nossas fraquezas, temos as nossas falhas, mas em Deus somos poderosos. Em Deus o Senhor nos dá força. Esse poder é o do Senhor em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós. Aí o Senhor nos dá força, aí o Senhor nos dá capacidade, aí o Senhor nos dá ânimo, e aí o Senhor nos dá discernimento. Porque se não for pelo Espírito Santo, não vai. Quer ver uma coisa? Conjecturando eu aqui agora, se Ezequias, mesmo na condição de doente que ele estava, aqueles homens mandaram aqueles presentes, tem alguma coisa, estou doente, vai ficar tudo aí para outro assumir, estão com má intenção comigo, então não vou abrir a guarda não. Mas ele simplesmente fechou os olhos para isso. Não fechemos os olhos. 2 Reis capítulo 20, verso 14 e 15 diz assim: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E ele disse: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há na minha casa viram, coisa nenhuma há nos seus tesouros, nos meus tesouros, que eu não lhes mostrasse. No verso
16 e 17 diz assim: Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram os teus pais, e até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Irmãos, Ezequias não foi nada prudente. Não foi nada prudente quando ele procedeu desta maneira. E o que ele fez não foi nada bom diante dos olhos do Senhor. E por que razão ele resolveu abrir os seus segredos? Nós estamos estudando nesta noite acerca de que com quem devemos compartilhar os nossos segredos. Eu acredito, irmão, é a percepção que eu tenho. Quando a gente ouve uma pergunta como essa, a gente fica assim: meu Deus, será que os meus compartilhamentos secretos que eu digo a respeito do segredo, será que eu estou contando a pessoa certa? Como é que eu vou discernir que eu estou contando para a pessoa certa? A partir de hoje, temos mais uma ferramenta na mão, para a gente poder avaliar, aferir, verificar se podemos estar contando, compartilhando os nossos segredos. Nós estamos num culto de ensinamento, e a palavra de Deus está nos ensinando como nós devemos agir em determinadas situações, e por que não dizer em todas as situações. A terceira lição que eu vejo aqui, irmãos, nesses versos que lemos, é que precisamos ser comedidos quando abrimos os nossos segredos. Existem coisas que precisam ficar guardadas. Existem coisas, irmão, que precisam ficar guardadas. Você não precisa contar para ninguém. Meu irmão. Agora não diz amiga não, né? É que diz aí, né? É miga, né? Diz aí. Não é assim? Eu fico atento aos comentários. Eu não sei se isso, miga, é coisa boa ou coisa ruim, mas agora não chama mais de amiga, é miga. As mulheres falam assim. E os outros, não, é meu camarada, é o meu chegado aqui, é meu irmão, é meu brother. Exatamente. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu esqueci de fechar o parênteses. Eu fecho e agora abro outro, porque quem é parênteses tem que fechar depois, né? Fecho um e abro outro. Parte de nós aqui não nascemos num berço evangélico. Parte de nós aqui tivemos uma vida. Eu lembro bem do nosso irmão diácono Luiz, no discipulado, e ele parafraseia um verso que diz assim: e vos lembrareis das vossas misérias e sentirais nojo. Eu não sei se alguns irmãos já ouviram ele falar assim, mas tem um verso, a irmã diaconisa diz que já ouviu. Tem um verso que, parafraseando, diz isso: e vos lembrareis das vossas misérias e sentirais nojo. Todos nós aqui, irmãos, um dia sentíamos prazer, deleites nas coisas mais terríveis que o Senhor olhava dos altos céus. Com certeza ele reprovava em número, gênero e grau. Mas hoje nós estamos caminhando com o Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós, nos lavou com o seu sangue precioso, nos colocou vestes brancas. E por que agora a gente precisa desenterrar o que está lá enterrado? Porque precisamos ir lá, jogar uma vara no mar do esquecimento e tentar puxar de volta. Como é que eu faço isso, irmão? Quando a gente compartilha os nossos segredos, os que estão guardados lá no fundo, que até o próprio Deus já esqueceu. Vamos falar assim, parafraseando, que Deus não esquece. Mas queremos resgatar, queremos compartilhar. Precisamos, irmãos, confidenciar sim. Precisamos sim compartilhar
coisas aos nossos irmãos que venham trazer edificação. Por que é que eu posso compartilhar com meu irmão? Talvez você se avalie e diz: irmão, não estou conseguindo ler a Bíblia. O irmão pode me ajudar em oração? Isso você pode compartilhar. Não vai denegrir a sua pessoa. Quem é que não tem dificuldades e fraquezas? Todos nós temos. Mas, irmão, tem coisa que eu queria até dizer, mas eu não me ouso a dizer. Sabe por quê? A gente precisa deixar lá o que está guardado, como falamos, debaixo de várias chaves, deixa lá. Mas quando a gente compartilha coisas que realmente são relevantes, sabe o que acontece? A edificação, a renovo, a regozijo, o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Você compartilha a sua dificuldade na caminhada. Eu estou falando desses aspectos. Irmão, eu não consigo, irmão, me controlar com os meus gastos. Eu não consigo. Eu uso muito cartão de crédito e ele tem 4 vezes mais do que eu ganho. Me ajude, me dê aí uma palavra, me dê uma orientação. Você pode compartilhar. Mas se você compartilhar algo que está lá do passado, pode ter certeza, a única coisa que vai acontecer nesses argumentos é tristeza para aquele que ouve. Porque às vezes, pelo relacionamento que você constrói com aquela pessoa, você diz assim: olha, rapaz, eu não sabia que o irmão Ademir era assim. O irmão fazia isso. Aí já começa, você é crente, você é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas aí a pessoa já começa a olhar você com prudência. Olha, eu não vou nem contar vocês. Aí irmão, conta, não conto não. Ficou lá, ó. Ficou lá e não vale a pena contar. Sabe por quê? Às vezes se a gente contar, pensa assim: ixi, o irmão Ademir, o irmão A, o irmão B, a imagem muda. Tudo que Cristo fez parece que... Aí só fica ali, ó, o que era ruim do passado fica ali estampado. Então, irmão, a quarta lição que eu aprendo com os irmãos é que não devemos compartilhar os nossos segredos particulares. Ezequias compartilhou segredos particulares. Ezequias abriu o seu tesouro. O que é o tesouro, irmão? Esse tesouro aqui a gente pode fazer uma mudança, um reverso aqui, uma transformação. Pode ser algo mais valioso que você, quem sabe, possa julgar. Quer ver uma coisa? Eu sempre gostei de motivar os irmãos quando receberem uma bênção. Conte a bênção. Essa frase é bem antiga. Tem alguém que conhece essa frase aqui? Conte a bênção, irmão. Conte a bênção. E eu sempre motivo os irmãos porque isso edifica a nossa fé. Mas eu vou dar um conselho. Nós estamos no culto de ensinamento. É um conselho que eu tomo para mim, na prática, e agora transmito aos irmãos, para que assim os irmãos façam, se quiser também. Talvez você hoje receba uma bênção de um valor muito bom, mas eu digo um valor bom. Nunca conte abertamente isso. Irmão, não vou contar porque o irmão Ademir vai chegar e vai me tomar emprestado? Pode ser. Pode ser sequestrado. Pronto, quer ver uma coisa? Eu não sei o trabalho aqui dos irmãos, as funções dos irmãos. Alguns a gente sabe, porque a gente vê aqui. Gilvante sabe que ele está ali no negócio do comércio dele. Mas de outros não sabemos. Mas tem irmãos que trabalham em determinadas funções aqui que ele não pode nem dizer de que ele trabalha. Não é polícia não. Mas tem pessoas que ele não pode dizer. Sabe por quê? Envolve outras questões. Assim como é perigoso você dizer: irmão, recebi uma bênção, ganhei R$1 milhão. Rapaz, quando faltar o meu gás lá em casa, vou ligar logo para o irmão: ó, irmão, me dá uma ajuda aí. Mas isso eu estou só dando como exemplo
para que os irmãos entendam a tamanha profundidade do risco e do perigo quando você conta os seus segredos particulares para pessoas. Segunda de Crônicas, capítulo 32, no verso 23. A fama do rei Ezequias percorria pelas nações. E quando a fama de alguém percorre, os anúncios, quando isso acontece, esses comentários daquilo que acontece na vida de outro e que acontecia na vida de Ezequias, com certeza os olhos ficaram assim das nações, ficaram todos atentos. Olha como ele está, olha o que ele tem, olha lá, olha. E aí o que acontece? Chegou aqui onde eu disse para os irmãos que eu não tenho coragem de dizer, vontade de dizer, mas não vou dizer. Oi, irmão, então você não dissesse o que ia dizer. Sabe por que eu não vou dizer? Porque eu sei que se eu disser, em vez de trazer edificação para os irmãos vão ficar chateados comigo. Mas eu creio, pela direção do Espírito Santo de Deus, assim como Ezequias não deveria abrir os seus segredos para aqueles homens, não abra os seus segredos para quem não deve. Não abra. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que devemos compartilhar com os santos as coisas santas. Eu te pergunto, o que você vai compartilhar é santo? Porque a frase que a gente usa é essa: ah, irmão, vamos compartilhar com os santos aqui as coisas. Mas o que é santo? O que é de louvor a Deus. Deus me deu uma palavra, compartilha com o irmão Gilmar e vamos nos alegrar. Mas aí sabe o que acontece? Eu vou dar só um pontozinho de alfinete. Mas aí você está numa determinada dificuldade. Aí os irmãos podem conjecturar nas suas mentes aí, entrar pela dimensão da profundidade, o que são particularidades que eu não devo compartilhar, e aí os irmãos vão entender o que eu estou falando. Aí você chega numa dificuldade daquelas mesmo que só o sangue de Jesus. Aí você diz, eu vou falar. Aí você chega e compartilha. Aí a pessoa não tem sabedoria, a pessoa não tem prudência, e ela simplesmente compartilha com aquele que compartilha, com aquele que compartilha, e aí você sabe o que é que se torna. Na vida do rei Ezequias, veio um decreto do próprio Deus para ele. Veio um decreto do próprio Deus para ele. Olha o decreto aqui, ó, que nós lemos aqui. Olha o decreto. A pergunta que o profeta fez a ele: o que foi que você mostrou? O que foi que eles fizeram? De onde eles vieram? Qual era a intenção deles? E ele disse: eu mostrei tudo, eu disse tudo. Não abra os seus segredos. Não abra. Mas eu conheço alguém que você pode abrir o segredo, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Sabe o que acontece? Quando a gente abre os nossos segredos, nós somos passíveis de morte. Morte nos dois aspectos. Lembra que eu falei lá? O irmão ganhou R$1 milhão. Ele não sabe que ele está escutando a sua voz. Alguém pode pegar ele, querer que ele entregue todo o dinheiro, ser sequestrado, como a irmã até exemplificou aqui. Mas pode acontecer morte espiritual. Ou, irmão, vai acontecer. Ai, irmão, eu posso dar um exemplo. Veja lá, Juízes capítulo 16, no verso 1, no verso 2. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu prometo que eu não vou me demorar. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito ao Gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos e então o mataremos. No verso 17 diz assim: e descobriu-lhe
todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Pleiteavam uma cilada ali para matar Sansão. Prepararam toda uma emboscada, prepararam todo um momento para que aquele homem fosse pego. Os irmãos estão entendendo? Quando a gente compartilha os nossos segredos, nós somos passíveis de morte. Morte física. Ô irmão, posso morrer? Pode. Morte espiritual? Pode. Quebra de aliança? Pode. Distanciamento? Pode. Pode sim. É por isso que nós precisamos ser comedidos. Precisamos tomar cuidado. Eu volto a reiterar para os irmãos: você não vai se fechar como uma concha. Você pode viver naturalmente como servo do Senhor, como os homens do passado viveram. Teve homens que não contaram os seus segredos, mas esse homem aqui, ele teve o maior vacilo da vida dele. Ele contou o seu segredo aqui, não deveria. Sabe por quê? Chegou alguém lá, chegou alguém que começou a preparar todo o cenário, e aí foi importunando. Se os irmãos verificarem desde o início do capítulo 16 de Juízes, tem lá as propostas, e como é que é, e a sua força, e aquela brincadeira. Até pensei que eles estavam numa brincadeira de gato e rato, no meu imaginário, lendo o texto, porque se você lê o texto é assim que vai, aí vai testando, aí chega a hora que ele se aborreceu, aí eu vou contar logo. Irmão, a gente sabe de história de pessoas que contaram as suas particularidades, em vez dessa pessoa ajudar ela, tornou-se uma tragédia na vida dela. Ô vontade, meu Deus, eu estou me segurando, vontade de falar, irmão, mas eu não posso falar. Ah, irmão, por que você fica dizendo que pode e não pode? É porque a minha vontade aqui é que o irmão veja na palavra, não é que seja de mim, mas que o irmão veja na palavra. Porque eu poderia dizer, quisera eu falar, mas eu queria dizer, mas eu não posso dizer. Porque a gente precisa ter discernimento. Porque da mesma forma que vai sair a palavra daqui para te edificar, pode sair daqui a palavra para te matar. E não é isso que eu quero. Eu quero que os irmãos compreendam o que o texto está nos dizendo. Porque eu poderia simplesmente aqui, irmão, abrir um baú dos meus pensamentos e largar para os irmãos. Eu não posso fazer isso. Mas o meu desejo, quando eu oro ao Senhor, que quando vem a oportunidade pelo Espírito, eu vejo que é pelo Espírito. Os irmãos me conhecem há muito tempo. As irmãs que estão dirigindo, a irmã Jara está dirigindo desde o ano passado. Qual foi o dia, irmã, que eu cheguei dizendo, não me deu a oportunidade para pregar? Nunca. Tem Jacuípe. Todas as vezes que eu fui lá, alguém me convidou para ir lá levar a mensagem. Nunca vou pedir. É orgulho? Não. A gente precisa entender que quem deve dirigir as coisas é o Espírito Santo. Então, se alguém te convida para ministrar, é o Espírito que está dirigindo aquela pessoa para você falar. Mas quando eu me convido, quando você se convida, você não tem prudência, você não tem cuidado, você é levado por qualquer vento, menos pelo vento do Espírito. E é por isso que eu digo para os irmãos, está aqui escrito, qualquer um que quiser depois, irmão, deixa eu ver o que você queria falar, eu te mostro. Olha, irmão, eu aprendi com os irmãos, tudo que eu vou ministrar, eu escrevo. Eu tenho costume disso, e isso é bom. Isso é bom. Vale aqui também uma nota de rodapé, como diz o mais entendido. Se você quer ministrar, e você quer continuar no texto, falar do texto, dizer o que a palavra está dizendo, escreva, para você não ir para outra direção. Porque às vezes a gente percebe isso. As pessoas chegam, fazem uma empolgação, um movimento, lê o texto, vai embora do texto, nunca mais volta para o texto, e você fica perguntando, cadê a palavra? Pode me perguntar, irmão, o que é que você quis dizer?
Está aqui, ó, está escrito aqui, ó. E eu fiquei me questionando, boto, não, escrevo ou não escrevo, falo ou não falo, então eu não devo falar. Porque a minha intenção aqui, irmão, é trazer uma palavra de edificação, de despertamento, de orientação. E o Espírito Santo, ele se encarrega de falar o teu coração e trazer à tua memória aquilo que porventura você simplesmente está compartilhando, está falando, está dizendo abertamente. Você diz assim, irmão, eu não tenho problema de falar isso, isso, é aquilo. Então, a partir de hoje, vale um conselho da palavra de Deus, não um conselho do irmão Ademir, um conselho da palavra de Deus. Siga. Não é porque eu estou falando, não é porque a gente está lendo a palavra. Veja o que aconteceu na vida de Ezequias. Veja o que aconteceu na vida de Sansão. Veja o que aconteceu na vida dele. No capítulo 16, no verso 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E aí a gente já ouviu muitas ilustrações acerca dessa mulher, da beleza, de outras coisas mais e tal, que levou a Sansão meio que se empolgar. Ele foi até divertido, rapaz, aqui no arraial tem outras mulheres, rapaz. Tem outras mulheres aqui que você pode casar, você pode se aproximar, tem outras. E por que será que você está indo em encontro dessa mulher, rapaz? Mas aí eu fiquei assim, né? Às vezes aparece Dalilas na vida do cristão. Eu não estou falando Dalilas propriamente de pessoa, mulher. Estou falando de situações. Situações aparecem na nossa vida que você fica assim, rapaz, isso é empolgante. Eu não estou falando de homem, mulher, não é isso que eu estou falando, irmão. Estou falando Dalila, porque foi Dalila que apareceu aqui para ele. E ele se afeiçoou. Ele falou assim, o que é afeiçoar mesmo, Senhor? O que é se afeiçoar? É sentir afeto. Quem é que não gosta de sentir afeto? Todo mundo gosta. Você pode ser a pessoa mais bruta que você conhece. Se você chegar perto dela, ali, e aí transmitir aquele sentimento, né? Aquela coisa boa, todo mundo gosta, até os animais gostam. Se você bater no cachorro, ele te morde, mas se você passar a mão na cabeça dele, um gato mesmo, você passa a mão dele, ele fica todo mole, né? Deita no chão, coisa e tal. Então, olha só o que acontece. Esse sentimento de afeto, essa interação, isso aconteceu na vida desse homem. E aí a gente já sabe o que aconteceu com ele. A gente já sabe o que aconteceu com esse homem. Pegaram esse homem, ele abriu o segredo dele, porque não era para ele dizer que nunca passou na vale, e não poderia. Não poderia. A gente já leu o texto, não vou repetir para a gente ganhar tempo. Depois de várias tentativas, ele brincando ali com aquela situação, ele só nunca passou na vale na minha cabeça. E se passar na vale, eu me torno como qualquer. Era tudo o que queriam. Foi lá e pegaram ele, furaram os olhos. Ai, meu Deus. Irmão, quando a gente conta os nossos segredos, tem gente que fura os nossos olhos. Tem gente que tampa os nossos ouvidos. Pode tampa. Sabe por quê? Você fica tão irado que você não consegue enxergar ninguém. Você fica com tanta raiva que você não consegue medir nada. Você só quer saber de fazer tudo o que é contrário àquilo que você já aprendeu. O que aconteceu com Sansão? Furaram os olhos dele, humilharam ele, botaram ele na situação pior se possa pensar. Quebrou a aliança dele com o Senhor. É por isso que quando a gente conta os nossos segredos, a gente corre esse tipo de risco. E se brincar, nossa aliança é quebrada. E tem alguns que não conseguem retornar. Cada um dos irmãos aqui que costuma fazer o trabalho de evangelismo na rua, aqui no bairro a gente encontra, mas quando você vai para o centro da cidade, quem já foi sabe disso. Quantos você já encontrou aqui? Olha, irmão, eu estava na presença de Deus, mas um irmão disse isso e isso para mim, nunca mais consegui me erguer. Que palavra maligna. Aquela pessoa se cegou, ela foi cegada, furaram os olhos dela, ela não consegue ouvir, por mais que você diga, não, é porque não é assim, na caminhada acontecem essas coisas. Não, irmão, me machucou demais. E aí, a gente vê os exemplos lá, pessoas na rua, pessoas
usando drogas. Nós já vimos vários exemplos. Isso porque no decorrer da sua caminhada, não estou dizendo que é uma regra, mas no decorrer da sua caminhada, com certeza, em alguns momentos, ela abriu todos os seus segredos para quem não deveria. E cabe uma pergunta: a quem devemos compartilhar os nossos segredos? E eu já encerro aqui falando para os irmãos que você deve compartilhar o seu segredo, sabe com quem? Só ao Senhor Deus. Aí você pode. Aí você pode rasgar o peito. Aí você pode abrir todo o seu baú. Aí você vai dizer: irmão, Deus não conhece o meu segredo. Ele te conhece sim. Mas o que o Senhor requer de nós é que falemos. É diferente. Uma coisa é quando você está ali guardado no coração, Ele está vendo. Outra coisa é quando você expressa. Aí sabe o que acontece? Quando você está lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Fechando a sua porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha o que a gente ouviu tudo lá atrás. Aquele homem, Ezequias, foi humilhado. A promessa da humilhação já estava decretada sobre a vida dele. Sansão foi humilhado, foi cego. A gente sabe que depois houve um outro momento. Mas aí não é a parte da mensagem que eu quero abordar. Mas quando o homem se quebranta diante do Senhor, quando a gente compartilha assim os sonhos com Ele, os projetos, irmãos, nós estamos caminhando com o Senhor, mas eu acredito que dentre nós, isso acontece com o Senhor, dentre nós, quem sabe, existe coisa do passado que de vez em quando, sobe aquela luzinha. Não é que você sentir vontade de fazer o que fazia antes, mas é como se aquilo te trouxesse algo que incomoda. Aí eu chamo isso normalmente de testemunho. Quando a gente resgata o que está lá, é testemunho, não é testemunho. Não é testemunho. Porque às vezes a gente quer enfatizar mais o que aconteceu lá do que enfatizar o que Jesus está fazendo. Mas há um segredo de Deus aqui para nós. Porque olha só como as coisas com o Senhor é diferente do nosso pensamento. Quando a gente compartilha os nossos segredos com quem a gente não deve, a nossa vida é exposta a outro, e em alguns momentos ela fica escancarada e traz dano para a nossa vida. Em alguns casos, dano para a família, perdas e quem sabe morte. Mas quando a gente compartilha com o Senhor as nossas aflições, porque todos nós passamos por aflições, irmãos, todos nós, mas quando nós prosseguimos, nos submetendo ao nosso Deus, obedecendo a sua palavra, e aí você chega e apresenta a Ele, você não precisa declarar abertamente, você só declara a Ele com a sua porta do quarto fechada. Aí agora sabe o que Ele vai fazer? Alguém que me via em uma outra condição, agora vai ver: olha, o irmão Ademir agora é uma outra pessoa. O irmão A, irmão B era outra pessoa. Eu não estou dizendo a você que a gente não esteja passando pelo processo do aperfeiçoamento, que todos nós estamos, cada um num nível. Mas é um recado da palavra do Senhor para nós nessa noite. E vai ficar aí como uma frase de reflexão. Com quem nós estamos compartilhando os nossos segredos? Para fechar, eu digo: compartilhe os seus segredos com o nosso Deus, com o seu Deus, com o nosso Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, irmão.